eu sou a Bruna Binotto, e eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Obviamente eu não gostaria de estar aqui hoje. Quem tem me acompanhado sabe que eu estou enfrentando uma coisa muito difícil, mas eu aprendi que nós temos que compartilhar e trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, porque essa é a nossa segurança, de que o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa que ele já fez na nossa vida. Novamente. Eu queria começar falando sobre coração quebrantado. Nós temos um coração quebrantado quando nós reconhecemos as nossas fraquezas. É quando nós percebemos que tudo aquilo que nos sobrecarrega, tudo aquilo que nos tira força, todo fardo pesado, só vai sair se nós tivermos a presença de Deus. Se nós tivermos um Deus em quem confiar, em quem entregar essa situação para que ela seja vencida. Nós dependemos completamente dele, porque tem coisas que não tem como a gente resolver por nós mesmos. A palavra de Deus diz assim: só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Uma outra passagem fala assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Eu ouvi uma vez uma ministração que me atentou para alguma coisa muito interessante, porque por vezes eu acreditava que alívio e descanso eram as mesmas coisas, e não é. Quando a palavra de Deus fala sobre alívio, ela fala sobre diminuir uma carga que está sobre nós. E quando ela fala de descanso, ela fala sobre um tempo de folga, um período de folga. E eu comecei a perceber, porque ela diz assim, ó. Cadê? Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas só se nós tomarmos o fardo de Jesus, que é leve, que ela diz que nós vamos encontrar descanso para nossa alma. Então tem muita gente que está muito satisfeito com o alívio de Jesus. Não é ruim, eu preciso do alívio de Jesus hoje. Mas ele quer te dar muito mais. Ele está te oferecendo mais do que um alívio, mais do que tirar a carga que está nas suas costas. Ele quer te dar descanso, ele quer te dar uma folga. Ele quer tirar tudo isso de você, não por um tempo determinado. Entende? Vamos lá. Muitos aqui podem se lembrar de algum momento que foram maltratados, de algum período que foram abusados. Ou talvez existam até pessoas que foram, que estão completamente devastadas, traumatizadas com alguma coisa que viveu. Meninas, meninos, seja lá qual for o gênero. Às vezes nós achamos que o abuso está relacionado somente à sexualidade, mas existe o abuso físico, existe o abuso verbal, existe o abuso emocional. É sobre isso que eu quero falar aqui um pouquinho com vocês. Eu passei uma infância muito delicada. Eu tinha apenas 4 anos quando eu fui molestada pelo meu avô. Eu passei 10 anos da minha vida vivendo debaixo dessa opressão, vivendo debaixo de uma situação que eu nunca imaginei enfrentar, nunca imaginei suportar. E eu não sei como, na verdade eu sei hoje. Eu não sei como uma pessoa consegue vivenciar uma situação tão injusta se ela não tiver Deus, se ela não tiver o Espírito Santo com ela. E eu não contei isso pra ninguém. Eu fiquei esses 10 anos calada, chorando, triste e com complexos de inferioridade. E eu acreditava piamente que eu iria conseguir vencer aquilo sozinha. Eu simplesmente precisava guardar aquilo pra mim e não contar pra ninguém. Até porque assim eu conseguiria só ganhar. Por quê? Porque meu avô dizia pra mim que se eu contasse, a minha família poderia ser destruída. Se eu contasse, o casamento dos meus pais iriam acabar. Se eu contasse, eu iria sair como mentirosa, porque ele ia falar que quem escolheu isso foi eu e não ele. Então eu fiquei completamente amedrontada, porque o maior bem pra mim é a minha família. O meu maior pesadelo era destruir a minha família. Então eu não conseguia lidar com essa realidade, eu não conseguia imaginar que eu poderia fazer isso, sabe? Uma declaração que eu fizesse, uma verdade que eu contasse, eu poderia, com um piscar de olhos, devastar minha família inteira. Então eu vivia debaixo de um medo. E existem vários comportamentos que são gerados dentro das pessoas que sofrem algum tipo de maus tratos, algum tipo de abuso, algum tipo de qualquer uma dessas situações. Mas eu quero falar sobre
uma coisa mais comum que foi gerada dentro de mim, que foi o medo. A palavra de Deus, ela é a verdade. E quando nós declaramos ela e acreditamos e aceitamos de todo o coração, ela tem poder para libertar o cativo. Ela nos faz olhar face a face com os nossos próprios problemas. E se a gente não enfrentar isso, a gente vai continuar vivendo a escravidão. O medo de andar na rua, o medo de contar isso para alguém, o medo de contar e não acreditar em você, o medo de descobrirem que ao invés de você ter sido abusado, você foi o abusador. Eu não sei, podem existir milhares de medos, eu não sei qual é o seu, mas únicas vezes que eu tentei reagir diante do medo, me posicionar em relação ao meu avô, isso me gerou ainda mais medo, porque eu sofria ameaças, eu ouvia palavras obscenas, e essas palavras também refletem o abuso verbal, né? Não somente o abuso físico, o abuso sexual. Preste atenção nisso. Olha isso, presta atenção. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos que ser enraizados em Jesus. E a boa notícia é que se nossas raízes estiverem ruins, nós temos a opção de transportar todo esse solo para o solo de Jesus. E nós precisamos ser totalmente, completamente fundamentados no amor. Aí beleza, você me pergunta, tá bom, você viveu isso tudo, passou dos 4 aos 14 anos sendo molestada, como você conseguiu vencer isso tudo? Eu digo que eu tinha 2 formas de me proteger. Uma era não me permitir ser amada por ninguém. A segunda, querer um amor de uma pessoa que era incapaz de acontecer. Nenhum ser humano poderia me dar o amor que eu queria, porque ele só poderia vir de Deus. Então eram as 2 formas que eu tinha de tentar fugir dessa situação e tentar me curar sozinha, né? E nada deu certo, não deu certo não. Você não precisa se preocupar com isso, porque infelizmente a gente sempre vai magoar as pessoas. Quando a gente sofre alguma coisa abusiva, nós tendemos a não saber receber um amor. Nós tendemos a exigir muito das pessoas ou não permitir que elas se aproximem da gente. Então, isso é normal. Você só não pode querer ficar nisso a vida inteira. Você só não pode se acostumar com essa situação e não querer obter a mudança e a cura do Espírito Santo. Então, eu comecei a aprender que eu precisava aprender a receber o amor incondicional de Deus. Porque só Ele poderia me dar esse amor. Eu não poderia exigir esse amor de nenhuma amiga, de nenhum amigo, de nenhum relacionamento, de nenhum namorado. Não poderia exigir esse amor de ninguém, porque só Jesus poderia me dar. Então, o primeiro passo que eu fiz, o principal para eu obter cura emocional, foi entender que eu era amada por Deus. Independente do meu comportamento, Deus nos ama porque Ele é amor. Ele não consegue condicionar o amor. Não importa se você está se comportando bem, se você está se comportando mal, se sua casa é bonita, se sua casa é feia, se você é rico ou se você é pobre. Ele vai te amar porque ele é amor, da natureza dele. Ele não tem como fazer outra coisa a não ser te amar. Então, independe do que você está fazendo. E a gente começa a se sentir assim, se sentir pior quando a gente faz alguma coisa errada, faz alguma coisa que não agrada a Deus, então você começa a se sentir inferior, você começa a achar que Deus não tá te vendo, que Deus não tá te amando, porque o amor dele não é sobre você, não é sobre seu comportamento, é sobre o que ele é, e ele é amor. O principal fator que contribuiu para minha cura emocional foi aprender a receber o amor incondicional de Deus. O diabo, ele ataca muito essa área, porque se você não sabe receber o amor incondicional de Deus, você não vai obter a sua cura. E ele não quer que você seja curado. E dessa forma você se sente culpado, você se sente mal, você começa a se afundar a cada dia mais. E você começa a entrar num buraco que você não vê mais solução, você entra em depressão, você fica com pensamentos contrários, você fica com complexo de inferioridade, você não se aceita, você se acha inútil, você se acha sujo diante da situação que você está vivendo, que talvez você nem tenha culpa. Você não escolheu essa situação para você. Então, eu aprendi que Deus me amava independente do medo que eu tinha de contar isso para as pessoas. Eu aprendi que Deus me amava independente de eu não ter autoconfiança. Deus me amava independente se eu me achasse impura, independente de eu ter tido episódios de autopiedade, independente de eu ter complexo de inferioridade. Ele me amava e ponto final. Eu queria ser transformada por Deus.
Eu não queria que uma vida de amargura, que foi a que eu tive, se transformasse em ódio e que eu começasse a magoar pessoas ao invés de curar as pessoas. Então eu falava assim, eu não deixo a minha essência sair, eu sei como eu sou. Então, perdoa, ele tá fazendo uma coisa errada, ele não sabe o que tá fazendo. E eu preciso que o Senhor mantenha a minha essência, não deixe que o ódio faça com que eu me torne uma pessoa que não é amável. Eu queria transbordar amor, mesmo vindo de uma infância amarga. Eu não queria ferir pessoas, porque o comum é pessoas feridas ferem pessoas, né? Pessoas que ferem são as pessoas que um dia já foram feridas. Eu queria ser uma pessoa curada, porque eu queria curar pessoas, eu queria ajudar pessoas, eu queria ver um sorriso no rosto de uma menina, de uma criança que passou pela mesma coisa que eu passei. Eu queria amar pessoas, porque esse foi o mandamento do nosso papai. Mas eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que você precisa amar todo mundo. A ruim é que você não vai conseguir amar todo mundo se você não se permitir ser amado por Deus. O mundo precisa de amor. Você não pode dar o que você não tem. Não tem como. Você precisa primeiro receber o amor de Deus, conhecer o amor, para depois você dar o amor. Porque, caso contrário, você vai se sentir frustrado porque você não vai conseguir amar. Você não vai conseguir amar todo mundo, você não vai conseguir sentir esse amor incondicional sem antes se permitir ser amado por Deus. Se permita ser amada por Deus, se permita receber a cura, se permita se enxergar de forma mais bonita, se permita ser perdoada. Peça a Deus que destrua todo e qualquer sentimento de inferioridade. Acredita que o início da cura emocional é quando você se permite ser amado por Deus. Quando você se enxerga da forma que Deus te enxerga. Quando você se perdoa porque Ele te perdoa. É isso, eu não contei detalhes aqui, mas quem quiser mais vídeos, eu vou botar mais vídeos falando do processo de cura emocional, quando definitivamente eu perdoei meu avô, como foram para mim esses anos, né? Como eu vivi ao longo desses anos. E se você que gostou do vídeo, se esse vídeo de alguma forma te abençoou, curte aí, compartilha e bota aí no comentário mais o que você quer saber, qual é o assunto que você quer que eu fale, que eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Obrigado.